E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar. Estamos a uma semana, menos até, do lançamento de Pokémon Legends Arceus. E hoje eu vim aqui para termos uma conversa sincera. Vale a pena comprar o game? É isso que eu vou tentar mostrar pra vocês, pelo menos de acordo com a minha opinião e os meus gostos nesse vídeo aqui, beleza? E lógico que a sua opinião também é super bem-vinda, utilize de forma respeitosa a seção de comentários aí embaixo, beleza? E se caiu de paraquedas aqui no canal e tá muito hypado pra Pokémon Legends Arceus, muito prazer, eu sou o Lee e vamos fazer a melhor cobertura possível desse novo jogo. Então já se inscreva no canal, clicando de graça no botãozinho vermelho aí embaixo. Mas agora sim, sem maiores enrolações, bora pro vídeo. Ok, a tão famigerada pergunta: Legends Arceus vai valer a pena? Afinal, os jogos de Nintendo Switch não são baratos. Será que vai ser um bom jogo? É muito diferente do que a gente conhece de Pokémon. Vale a aposta? Logo de cara, na minha opinião, eu acho que sim, vale a aposta justamente por essa ousadia. Eu não acho que Pokémon Legends Arceus será o melhor jogo da história, revolucionário, mas dentro do contexto de Pokémon, é sim um jogo totalmente novo, diferente de tudo que a gente já experienciou jogando Pokémon, e só por isso eu acho que vale a pena a compra. A principal crítica feita aos jogos de Pokémon, não apenas em Legends Arceus, mas nas últimas gerações, é em relação ao seu visual gráfico. E aqui eu preciso dizer que pra mim Pokémon nunca foi sobre gráficos, mas eu respeito totalmente quem precisa desse apoio visual bonito, né? A beleza do jogo para se divertir com algum game. Particularmente, isso se aplica a mim em outros jogos. Em Pokémon, pra mim isso se torna secundário. Mas falando pra você que se preocupa muito com o gráfico do jogo que você vai jogar, eu não acho que Pokémon Legends Arceus vai ser um primor graficamente. Por tudo que a gente já viu pelos trailers e principalmente pelo que a gente conhece da Game Freak, pela quantidade de gente que trabalha lá, por suas práticas, não acredito que Legends Arceus vai entregar um jogo visualmente no nível dos melhores jogos de Nintendo Switch. E isso transforma automaticamente o jogo em um game ruim? Pra mim, não. Como eu já disse, isso se torna secundário em Pokémon. Agora você vai ter que fazer a sua avaliação, não apenas sobre o gráfico, e se esses gráficos é o que você acha o mais importante na hora de jogar Legends Arceus. Repetindo, se sim, eu acho que esse não vai ser um jogo pra você, porque eu realmente não acredito num visual 100% lindo, polido desse jogo de Pokémon. Ainda assim, vale a ressalva que eu acho que Pokémon Legends Arceus tem tudo pra se tornar o jogo mais bonito da franquia. Acho que esse título hoje em dia fica com Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee. São jogos muito bonitos, muito bem feitinhos, ainda que eu não considere ótimos jogos por outros fatores que acho que não cabe falar nesse vídeo. Até porque o foco aqui é Legends Arceus. E como eu disse, acho que sim, vai se tornar o jogo mais bonito de Pokémon. Claro que os traços, a escolha gráfica e artística de Legends Arceus é totalmente diferente de Let's Go. Tá mais para um Pokémon Sword and Shield, ou se a gente quiser sair da franquia, para um Zelda Breath of the Wild, ou até o Monster Hunter, que parece que vai ter uma mecânica parecida lá do hub da Jubilife Village. Mas voltando para o contexto da franquia, sim, acho que esse será um jogo extremamente bonito. Por outro lado, temos a jogabilidade. Por tudo que eu vi desde o lançamento e até pelos previews, muita gente elogia a jogabilidade, a liberdade que a gente vai ter, as mecânicas desse jogo. Então acho que esse vai ser o principal ponto positivo. Pelo que eu vi dos trailers, a gente vai ter uma grande área para explorar livremente, percorrer através dos nossos Pokémon Rides, principalmente o Weirder em terra firme e também o Hisuian Braviary voando pelos céus de Hisui. Então eu estou muito animado para fazer esse tipo de exploração livre, coisa que o mais próximo que a gente conseguiu foi na Wild Area de Sword and Shield e nas DLCs, mas não são áreas extremamente amplas, né? Tem lá o seu valor, até porque é a primeira vez que apareceu essas áreas dentro da franquia, mas tenho certeza que Legends Arceus vai entregar essa exploração de uma forma muito melhor. E ainda temos o fator história. Esse é o ponto mais problemático, na minha opinião, foi onde Sword and Shield mais se equivocou. Acho a história da oitava geração, perdão, muito fraca, e eu espero que Legends Arceus traga uma história interessante, até porque já temos
pontos que precisam ser explicados, né? Personagens que lembram personagens que a gente já conhece. Então, como se dá essa relação, essa ancestralidade? A gente já viu pelos vazamentos também que alguns Pokémon lendários vão ganhar novas formas, e essas novas formas têm semelhanças com Arceus, o deus Pokémon. Então, de onde vieram essas novas formas? Por que até então a gente não tinha descoberto essas novas formas? Acho que todos esses pontos podem ajudar para que se forme um plot, um enredo interessante em Legends Arceus. Ao mesmo tempo, acho que eles podem falhar novamente, mesmo com todos esses pontos na hora de entregar uma história, beleza? Então assim, resumindo essa minha opinião prévia, afinal eu ainda não joguei Legends Arceus, a minha expectativa é que Pokémon Legends Arceus vai ser um bom jogo para a comunidade Pokémon. Agora, se você não tá tão inserido na comunidade, se você não é um grande viciado, um fanboy, assim como eu sou e tantas outras pessoas são em Pokémon, talvez esse jogo te decepcione um pouco. Por exemplo, se você for comparar Legends Arceus com outros jogos, os principais e melhores jogos de Nintendo Switch, acho que vai ficar um pouco atrás. E se você for comparar então com outras plataformas, principalmente a parte gráfica, eu também acho que você vai acabar se decepcionando. Então, pra mim, a principal mentalidade a se ter na hora de jogar Legends Arceus é: eu estou jogando um jogo de Pokémon muito promissor, ainda que visualmente não seja tudo isso, e que tenham também outros pontos negativos que vão se tornar, infelizmente, mais frequentes na franquia, como por exemplo o corte da Pokédex, o corte de golpes, corte de habilidades, enfim. Eu tô realmente de coração e cabeça abertos para Legends Arceus, então só vem, beleza? Mas para que esse vídeo não fique só nessa minha opinião, que sequer joguei Pokémon Legends Arceus, né? Eu queria mostrar aqui tweets de dois caras que são muito influentes na comunidade nintendista brasileira. O primeiro é o Felipe, né, o arroba Necrolip, e ele fala aqui, ó: a imprensa japonesa já obteve acesso a Pokémon Legends, e o consenso é que o jogo traz a melhor experiência inédita para um jogo da franquia. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode esperar, e se eles entregarem isso, é bem legal, porque a proposta de Legends é de fato ser totalmente diferente de toda a saga Core. Não tem ginásio, parece que os desafios serão outros, o foco vai ser outro, então eu espero realmente que seja uma experiência totalmente inédita e a melhor que a gente tenha visto na franquia, pelo menos nos últimos anos. Ele continua falando que a 4Gamer, a Famitsu e a Game Watch ficaram impressionadas com o jogo, recomendaram muito os jogadores japoneses a jogarem, né, pra eles. Os gráficos foram ignorados, como eu disse aqui, acredito que os gráficos de Legends Arceus vai deixar sim um pouquinho a desejar. O Felipe também continua, ó, e ele aproveita um comentário de um seguidor dele para avisar que existe sim uma narrativa em Legends. Não é só captura desenfreada, como por exemplo era em Let's Go, na minha opinião, para completar a Pokédex. E aí ele encerra falando que apesar dos vazamentos, ele conseguiu evitar spoilers sobre a lore de Legends Arceus, mas ele confirma, ele crava que tem uma história e disseram que essa história é boa. Claro, é uma opinião totalmente particular, pode ser que algo bom pra você não seja pra mim, mas é um bom indício daquilo que eu já falei na parte da história. E outro cara que eu queria mostrar aqui é o Daniel, ele também trouxe um pouquinho do que ele encontrou pelos sites japoneses. Ele começa falando assim: Dark Souls de Pokémon, a mídia japonesa já pode experimentar Legends Arceus, e a Famitsu comentou um pouquinho, ó: é seguro dizer que esse jogo é completamente diferente dos títulos anteriores. Que bom, né? É isso que a gente espera mesmo. A batalha contra Kleavor foi considerada surpreendentemente difícil para um jogo de Pokémon, por isso a brincadeira com Dark Souls acho que não vai chegar nesse nível de dificuldade, mas enfim, interessante aqui o que o Daniel aponta, tá? A liberdade foi um grande destaque, eu tenho batido bastante nessa tecla do quão amplo parecem as áreas que a gente pode explorar e o quão livre a gente pode ser, né? A gente pode pegar um Pokémon e sair caminhando por aí. Eu já disse, já prometi que vou fazer alguns vídeos, uma série de ASMR justamente caminhando pelo mapa de Hisui, vamos ver se isso vai dar certo, ó. Aspas pra Famitsu: a primeira coisa que me impressionou quando comecei a jogar foi a sensação emocionante de me mover livremente no vasto campo. É ótimo poder voar livremente, mas é especialmente divertido procurar Pokémon que parecem pequenos abaixo de você. Nossa, eu leio isso e já fico imaginando eu jogando, consigo visualizar exatamente essa cena acontecendo enquanto a gente joga Legends Arceus. Não tem jeito, eu sou muito fã de Pokémon, então você que fica chateado com essas opiniões mais emocionadas que eu
passo. É isso, cara, eu sou apaixonado por essa franquia e eu não consigo ser pessimista em relação a jogos de Pokémon. Mas vamos lá, ó. Já a 4Gamer falou da natureza do jogo, em que diferentes monstrinhos podem aparecer em diferentes momentos do dia e vir com suas próprias personalidades. Nada muito diferente do que a gente já experienciou em outros jogos. Mas vamos ver o que eles falam. Aspas. Os Pokémon que aparecem no jogo parecem mudar dependendo do tempo no jogo. E à noite vimos Drifloon e outros Pokémon. Uma coisa que me impressionou foi que Drifloon era muito nervoso e atacou assim que nos notou. Se não estivéssemos envolvidos em uma batalha Pokémon, eles atacariam o personagem principal sem piedade. Continua, ó. Você tem a sensação de que era assim que as coisas eram antes de Pokémon e humanos se darem bem. Lembrando que o início, pelo menos, do enredo de Legends Arceus é justamente isso. Uma região onde seres humanos ainda não se sentem totalmente confortáveis perto dos Pokémon, e para isso a gente tem que catalogar todas as informações possíveis sobre esses monstrinhos. A 4Gamer também sentiu que o jogo retratou um mundo habitado por Pokémon de uma forma mais realista, por causa das diferentes mecânicas de captura e batalha no jogo. Falta uma semana, eu tô muito hypado, Daniel. Tô muito hypado e essas são as primeiras impressões dos sites japoneses sobre Pokémon Legends Arceus. Acho que nada muito extravagante, nada muito otimista jogando esse game como, por exemplo, um concorrente a Game of the Year. Acho difícil que isso aconteça. Não acho que vai chegar em nível dos melhores jogos do Nintendo Switch, como, por exemplo, o próprio Breath of the Wild. Mas acho sim que dentro, de novo, do contexto de Pokémon, dentro da franquia, Legends Arceus tem um potencial para revolucionar o nosso mundinho. A franquia Pokémon vai ser diferente se tudo der certo, e eu torço para isso depois do lançamento de Legends Arceus. E eu mal posso esperar para acompanhar tudo isso com vocês, não apenas esse lançamento, como as próximas notícias do mundo Pokémon. Para isso, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o like e comenta aí embaixo qual a sua expectativa para o novo jogo. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!